Olá, sejam todos bem-vindos, bem-vindas a mais um episódio do podcast Café com Fie. Essa que é a quarta temporada desse podcast. Eu sou Andréa Costa e hoje eu trago dois convidados para conversarmos a respeito de FIINFRA, Fundo de Investimento em Infraestrutura, nesse país que demanda tanto em relação a essa temática. E os convidados hoje são a Monique Dourado e o Rogério Cavalieri Lino, e vamos falar sobre o CPTI, é um fundo aí da Casa da Capitânia. Mas antes gostaria que vocês se apresentassem, Monique e Rogério, e aí sim a gente adentra mais profundamente ao tema. Sejam bem-vindos. Obrigada. Bom, oi pessoal, tudo bom? Me chamo Monique. Eu tenho uma trajetória um pouco diferente da trajetória padrão de mercado, então eu antes de entrar no mercado era professora de matemática, fiz uma transição de carreira, eu sou formada em matemática pela USP, entrei no mercado já na Capitânia, num outro braço da empresa, focado mais em consultoria, e comecei a me interessar pelos ativos de crédito, pelo mercado de crédito especificamente, tirei a certificação CGA e posteriormente migrei para o time de crédito privado e infraestrutura, trabalhar direto com infraestrutura desde o começo, lá em 2021. Estou trabalhando com infra até hoje, então vi o CPTI desde o comecinho até agora, né? Está fazendo quase 4 anos, comecinho do ano ele faz 4 anos de histórico. Enfim, vai ser um prazer falar com vocês hoje. Bom, prazer pessoal, boa tarde. Sendo bem breve aqui, sou formado em Economia pelo INSPER, trabalho com créditos desde a época do estágio, né? Então sempre trabalhei com crédito, primeiro no time de design de uma boutique. Em 2019 entrei numa gestora, já no mundo de infraestrutura, então trabalho com infraestrutura desde 2019 e me juntei à Capitânia aqui em 2021. Hoje, com a Monique, sou um dos corresponsáveis aqui pelo book de infra da Capitânia, tanto para o CPTI quanto para todos os outros fundos da casa aqui. Na Capitânia a gente tem cerca de 5 bi em créditos associados à infraestrutura, metade disso em ativos 1241. Eu trabalho mais próximo aqui do segmento de energia, telecom, óleo e gás. A Monique trabalha mais a parte de saneamento, mobilidade urbana e rodovias, e é um pouco da forma que a gente se divide aqui, tá? Maravilha. Eu acho que pode falar. Eu ia falar um pouco da Capitânia, acho que vale a gente apresentar a gestora também, né? Então, a Capitânia é uma das mais longevas gestoras independentes que a gente tem no país. Estamos para completar 22 anos. Então, o foco dela sempre foi crédito privado, infraestrutura e imobiliário. Então, tem ali uma base com mais de 50 fundos sob gestão. Hoje o assunto específico vai ser sobre infraestrutura, vai ser sobre CPTI, mas a gestora como um todo tem um portfólio bem extenso de produtos de crédito, infraestrutura e imobiliário. Agora, fale um pouquinho sobre a tese, a estratégia, né? E até pontua um pouquinho para nós o momento atual do CPTI, né? Esse fundo aí de infraestrutura da casa. Então, legal. Contando um pouco da história do produto, o CPTI é nosso FII de renda fixa infraestrutura listado, tá? Ele é um fundo de 2021, ele foi o segundo fundo dessa classe a ser listado na B3, então estamos aí 4 anos de histórico, um histórico de rentabilidade, track record forte, aí, boa rentabilidade. Ele é um fundo de crédito, né? Então ele investe basicamente em ativos de crédito, principalmente em ativos incentivados, as debêntures 12431. A gente já completou 6 ofertas dele, a gente está somando agora já um pouco mais de 1,3 bi de patrimônio no fundo. A gente tem uma base extensa de cotistas, mais de 40 mil cotistas, uma liquidez do fundo ali na casa dos 4 milhões por dia. Tá? Ele é um fundo, pela classe ativa, ele é um fundo completamente isento, né? Então, diferente de fundo imobiliário, que tem isenção sobre rendimento, essa classe de ativo tem isenção de rendimento de imposto de renda. Isenção de imposto de renda para pessoa física, tanto sobre rendimento quanto pagamento de capital. Tá? É um fundo com mais de 70 ativos, uma carteira pulverizada, uma exposição média aí na casa de 1,40 por ativo. A gente distribui rendimento de forma mensal. Historicamente, a gente já distribuiu mais de 1,2 ao mês. Recentemente, a gente tem mantido uma distribuição de R$1. Então, dividend yield bem atrativo aí na casa dos 14%, considerando cota de mercado hoje.
E, basicamente, nossa gestão é uma gestão ativa, então, bastante giro de carteira no seu mercado secundário, muita preparação também proprietária, todo disso que a gente participa. A carteira hoje tem um carrego bastante atrativo, né? Quando a gente olha o carrego bruto da carteira ali na casa dos 200 pontos, quando a gente olha o carrego considerando os pontos de mercado, está falando de um carrego na casa dos 400 pontos. Então, acho que é um produto bem atrativo. Tá? Se o Monique quer complementar. Não, é basicamente isso. Então, é um dos pioneiros dos fundos de infraestrutura listado, né? É uma indústria que a gente vai se aprofundar um pouco mais, mas veio crescendo muito. Então, em 2021, a gente fechou o ano com aproximadamente 3,5 bi a indústria de fundos incentivados listados, e agora, no fechamento de novembro, a indústria ultrapassou 14 bi. Então, tem mais de 20 fundos, tem várias outras iniciativas a serem desenvolvidas, né? Se a gente olha na lista da B3, a lista da B3 já considera 27 fundos, 6 desses ainda não tiveram as ofertas públicas, mas está se encaminhando para isso. É um fundo que, por ser um fundo de investimento em infraestrutura, a gente ajuda a prover o desenvolvimento do país, então prover financiamento de longo prazo para as indústrias de infraestrutura, para investir nos seus diversos setores, rodovias, saneamento, iluminação pública, energia, enfim. A gente sabe que o país ele tem um gargalo estrutural do ponto de vista de infraestrutura, né? Então, é um veículo que ele contribui para o desenvolvimento do país e para o investidor é uma opção boa por se tratar de um ativo que tem ali uma gestão profissional, fazendo a seleção dos ativos da carteira e a isenção de imposto de renda, né, tanto para o rendimento quanto para o ganho de capital, ou seja, um veículo mais eficiente que tem do ponto de vista fiscal, com uma liquidez em 2 dias no ambiente de bolsa. Exatamente, ele é fundamental no nosso país, mas eu me lembro lá em 2020, 2019, se falava muito em fundos imobiliários, depois em 2021 a 2022 veio aquele boom dos fiagros, e o pessoal falava, precisa-se tanto de infraestrutura, mas ainda parece que estava patinando naquela época os fundos de infraestrutura, e de repente deu esse boom, né? Na época eram 11, 12, hoje estamos com 27 listados, então isso é muito positivo. Significa que realmente tem-se muita coisa para fazer e cada vez mais as gestoras estão aí trazendo esse produto ao mercado de capitais, né? A gente acredita muito nessa indústria, assim, e o potencial dela é de ser do tamanho, se não maior, do que a indústria imobiliária. Né? Quando a gente fala de infraestrutura, a gente tem um gargalo, como a Monique falou, estrutural muito grande. Assim, hoje a gente investe basicamente o que deprecia dos ativos. Né? Tem um estudo do BNDES que fala que a gente tem que investir 3 tri nos próximos 10 anos em infraestrutura. Né? Então, isso assim, não pode ser que seja só recurso público, só recurso de banco de fomento, só recurso bancário, tem que vir de mercado de capitais também. E eu acho que os produtos listados, pelas características de ser fechado e se poder alocar em durations mais longas, seria o melhor produto para financiar esse tipo de projeto, esse tipo de investimento. Né? Então, realmente, a gente acredita muito no crescimento dessa indústria. Né? A gente olha muito para o produto listado aqui, porque é mais nosso dia a dia, mas se a gente olha a indústria de fundos abertos de infraestrutura, o patrimônio desses fundos passou de 70 para 200 bi esse ano só. Então, é um crescimento muito expressivo. Você vê como o mercado de capitais em si acredita aí nessa indústria, né? Exatamente, eu concordo plenamente. E um ponto interessante, até para complementar, depois eu quero saber a opinião de vocês, essa questão da previsibilidade. Como são contratos muito longos, esses projetos, né? Há uma previsibilidade mais interessante em relação a rendimento, já que o brasileiro gosta de renda passiva, né? De rendimentos. Isso torna ainda mais esse tipo de produto atrativo, né? Com certeza, assim, a gente trabalha com o CPTI desde 2021. Nosso primeiro fundo de infraestrutura na casa foi em 2019, mas a gente tem ativos de crédito associados à infraestrutura desde sempre, nos 20 anos de Capitânia, porque a gente acredita muito nas propriedades de crédito dessa classe de ativo, né?
que é basicamente setores regulados, setores previsíveis, com geração de caixa fácil de ser modelada, normalmente grupos econômicos que têm estruturas de capital equacionadas, que têm acesso a capital, então, que são emissoras recorrentes. Então, a gente acredita muito nas propriedades da indústria, como a qualidade de crédito dos ativos. Aqui, no nosso fundo, a gente tem vários setores, né? Então, telecom, óleo e gás, saneamento, rodovia, iluminação pública, geração, transmissão, etc. Tal. Cada um com as suas particularidades, especificidades do setor, mas boa parte deles, uma geração de caixa muito previsível, muito linear, muito fácil de ser modelada. Né? E acho que isso, para um produto de renda, é muito importante. Exatamente. E tem algum setor dentre esses regulados e conhecidos, né, da indústria, que são mais complexos? Em relação à complexidade dos setores, cada um tem suas especificidades. Por exemplo, o saneamento, que é necessário, né, está caminhando para um maior nível de regulamentação, mas ainda tem contratos muito a níveis estaduais e municipais. Então, mesmo que seja contratos previsíveis, de fácil modelagem, você tem que entrar muito no âmbito do que essa agência reguladora considera para esse contrato. Então, a gente faz muito aqui na análise. Obviamente, o setor é muito importante para fundamentar algumas premissas já estabelecidas, mas a gente faz muita análise ativo a ativo, projeto a projeto, porque mesmo dentro de um setor, o contrato muda, o poder concedente desse contrato muda, então as negociações entre empresa e poder concedente podem ser mais ou menos fluidas. A gente sempre parte aqui para as nossas tomadas de decisão, para as nossas análises, muito do que é esse ativo específico, onde ele está situado, quais são os fatores de risco do setor para esse ativo, e, além disso, quais são os fatores de risco desse contrato específico? Tem algo muito fora do padrão? Como é que a gente consegue trabalhar aqui dentro dessa dinâmica específica? Interessante, de fato, né? Cada projeto, E também são as questões regulatórias, né, que acabam implicando ali naquele projeto, se vai ser interessante, se a qualquer momento pode ter uma mudança, né, como eles quiseram mudar ali em relação ao marco do saneamento, enfim. Tem muita coisa aí para se observar quando a gente fala de infraestrutura, mesmo tendo todas essas benesses e necessidades existentes. Falando um pouquinho mais específico, né, das perspectivas, já que a gente falou como o mercado de infraestrutura está nesse momento no Brasil, mas trazendo o CPTI, né, quais são as perspectivas aí de rentabilidade desse fundo, essa previsibilidade, esse guidance que o pessoal tanto gosta, né? Acho que vou começar aqui, se quiser, assim, complementa, por favor. Mas, bom, assim, a gente está muito positivo com o CPTI em relação à qualidade de crédito da carteira dele. Tá? Então, hoje são 70 ativos, né? Então, um fundo bem pulverizado, a gente está muito tranquilo com todos os ativos que estão dentro da carteira do CPTI. Então, em relação à qualidade de crédito e risco de ter alguma alteração dentro de uma empresa lá que está na carteira, a gente hoje está bem mitigado, está bem confortável. Tá? O cargo da carteira também hoje está super atrativo, a gente está com uma carteira bruta ali na casa do B mais 200, né, a casa do IPCA mais 9,26, uma duration de 4, mas com a possibilidade de você comprar isso com 12% de desconto no mercado secundário. Né? Então, a gente está com uma carteira super saudável, pulverizado, com risco de crédito controlado, diversificado em empresas, diversificado em vários setores, com uma IPCA, uma capacidade de comprar uma tira líquida ali de IPCA mais 11,60, que é quase 400 pontos. Então, assim, eu acho que é uma oportunidade única ali para quem está olhando mais no médio e longo prazo. Em relação à distribuição, a gente historicamente distribuiu 1,20 por mês, mas mais recentemente eu acho que é uma previsão um pouco mais saudável de se manter. A gente está falando de uma distribuição aí de R$1 por mês, que a gente tem mantido, e o preço que está hoje é um dividend yield de 14% líquido. Né? Então, acho que tem um cargo muito positivo de estar com o fundo agora, e quem está no jogo ali mais com médio e longo prazo, você tem a possibilidade de ter um ganho de capital relevante na cota, dado que você está comprando ela com 12% de desconto e contratando uma tira de 11,60 líquido. Né? Então, a gente está bem confiante com o futuro do produto. Tá?
Vocês falaram em relação a essa questão de R$ 1. Vocês distribuem tudo ou vocês têm sempre uma reservinha ali acumulada para caso alguma coisa no meio do caminho aconteça, vocês têm ali para conseguir manter essa linearidade de rendimentos? Aqui, falando mais pela metodologia de distribuição, né, pelo veículo ser isento tanto do ponto de vista de rendimento quanto do ponto de vista de ganho de capital, não existe uma regra clara da métrica ser utilizada para distribuição, se distribui resultado caixa, se distribui resultado contábil. Então, como a gente adotou desde o começo, né, fomos um dos pioneiros aí na indústria de fundo listado, a gente tentou desenvolver uma metodologia que trouxesse mais previsibilidade na distribuição de dividendo. A gente, na época, quando sentou para desenhar um produto, tinha muita visão e ainda acredita muito nisso, que o investidor, para esse produto, ele quer uma renda o mais estável possível, sem trazer muita volatilidade. A gente entende que trazer muita volatilidade para a distribuição de dividendo vai gerar bastante volatilidade na cota de mercado. Então, a gente procura trazer uma previsibilidade para a distribuição, de forma a tentar mitigar ali um pouco esse risco do mercado, tá, de oscilação no secundário. Então, o que a gente faz a gente olha tanto o resultado projetado do fluxo de caixa do fundo, e aqui eu vou fazer um adendo, né, porque o fundo tem majoritariamente debênture 12431. Essas debêntures, elas pagam um fluxo de juros e principal, no melhor dos cenários, semestralmente. Então, pela legislação, a periodicidade mínima para essa distribuição é semestral. Então, é natural dentro do fundo a gente ter momentos de picos e vales. Como a gente faz uma média móvel de 12 meses, que a gente vai considerando para o fluxo do caixa, né, o que a gente tem hoje dos papéis, o que é projeção de IPCA, o que a gente espera o recebimento de fluxo de caixa no fundo nos próximos 12 meses, a gente considera também o que é projetado do resultado contábil do fundo nessa mesma janela. Ao longo do tempo, as duas unidades de medida convergem. Então, a gente faz sempre olhar nessa janela de 12 meses, tenta trazer ali o máximo de previsibilidade possível, considerando essa janela de 12 meses. Então, a nossa ideia é essa, quando a gente fala que o guidance é manter esse R$ 1 por cota, considerando essas duas medidas, projetando aqui essa janela futura. Óbvio que dá para ajustar se tiver algum movimento muito divergente do que a gente vem considerando nas nossas premissas, mas para o cenário de hoje, o que a gente tem projetado para os próximos meses é manter esse nível de distribuição. Na linha do que o Monique falou, a gente recebe muita pergunta aqui de pessoal que olha nosso relatório mensal e vê na DRE ali que tem um resultado caixa faltando, né? O resultado caixa negativo, estaria devendo caixa, mas é porque a gente tem, de fato, modelado ativo por ativo o fluxo de caixa de cada um dos ativos e, obviamente, consolidado do fundo. E a gente sabe que em 2, 3 meses a gente vai netar esse resultado, né, que estava negativo, porque vai ter um volume maior de PMTs que vai ser paga, ou que a gente está prevendo uma quitação de um papel. Então, a ideia no longo prazo é esses convergir a zero, né, e distribuir todo o resultado para o cotista. Entendi. E os riscos envolvidos, né, em relação a essa carteira? Você falou, ela é pulverizada, tem 70 ativos, mas e os riscos envolvidos? Eu acho que quando a gente fala de um produto listado como o CPTI, a gente pode saltar dois principais riscos, né? Primeiro, o risco de crédito, que é inerente a qualquer alocação direta em crédito ou via fundo de crédito, que é basicamente a deterioração da capacidade de pagamento de uma empresa, de ter algum default, ou ter que negociar, estruturar o papel ou ter uma perda permanente de capital, ou ter uma redução da distribuição de dividendos, né? Isso é uma coisa que é um risco que faz parte de um ativo de crédito, né? Como a gente mitiga isso? De novo, é a pulverização, isso eu acho que é o mais tangível para o cotista ver de como a gente está mitigando isso, mas também é ter 5 pessoas trabalhando nesse fundo, é ter analistas dedicados a cada um dos setores, é fazer uma análise fundamentalista completa de todos os ativos que a gente aloca na carteira, levar para um comitê de crédito super senior. Boa parte do comitê são pessoas que fundaram a carteira 20 anos atrás, todos eles com mais de 20 anos no mercado, trabalham em média aí há 16 anos juntos, fazer acompanhamento, monitoramento periódico dessa carteira, né, seja semestral, trimestral, mensal em alguns casos. Então, isso é uma forma de mitigar o risco de crédito do fundo, tá? Então, ter pessoas acompanhando e fazendo uma gestão ativa dessa carteira, né? Os outros segundo risco que eu acho que é um risco
relevante para quem vai alocar um ativo listado é o risco de mercado, que é a própria volatilidade da cota, que é uma coisa que é um pouco mais, está menos na mão do gestor, né? Um pouco mais, um contexto um pouco mais macro de risco de mercado mesmo, né? Então, acho que quem acompanha o CPTI viu que nos últimos 6 meses a cota deu uma depreciada, porque a curva abriu, porque a expectativa do juros terminal no final desse ciclo é mais alta, e eu acho que boa parte dos cotistas precificam fundo baseado comparando dividend yield com o CDI. Né? Eu acho que é do jogo, faz parte, mas você acaba criando algumas oportunidades também de alocação, como agora, de você comprar uma carteira, como eu falei de novo, IPCA mais 1,60 ali, uma carteira super saudável. Então, é um risco, é volatilidade, ninguém gosta, mas para quem está olhando mais médio e longo prazo, também é uma forma de criar oportunidades de compra, né? Nos fundos de papéis, né, o pessoal fica muito preocupado, né? Claro que tem o risco de crédito, justamente esse é o grande risco de fundos que investem em títulos de renda fixa, mas a questão de garantias, né? Eles não entendem também como é que funcionam as garantias das debêntures. Elas têm, como é que funciona, né? Sabemos que são debêntures, né, em sua grande maioria, tem um percentual obrigatório de se ter as incentivadas, né? Mas como é que é isso? Como é que funciona? Até por dúvidas mesmo que os investidores acabam tendo a respeito. E por comparar com fundos imobiliários, né? Então sempre vai ali com os primos existentes no mercado. O imobiliário é mais tangível, né? É mais fácil você pensar, pô, vai executar, vai levar um prédio, vai levar uma laje comercial, vai levar uma loja, né? Isso é um pouco diferente. Aqui, assim, a carteira, a maior parte dos ativos da carteira tem garantia real. A gente vê 2 grandes grupos, né? A gente vê algumas emissões de empresas supercapitalizadas, e aí, em alguns casos, a garantia é a própria alienação dessas ações, ou eventualmente, se a gente está fazendo um projeto de uma empresa CCR, por exemplo, supercapitalizada, a garantia é a fiança da própria CCR, você entra no risco CCR, e isso acontece para alguns ativos, principalmente quando você está falando mais de uma estrutura que não é uma debênture 2431. Você está olhando, por exemplo, um ativo com a temática infraestrutura, mas você está fazendo financiamento para a holding, e aí vem o risco da própria holding. Para o CPTI, a maioria da carteira, quando a gente olha tipicamente um projeto de infraestrutura, então uma dívida de longo prazo, a gente tem umas garantias que são garantias padrões. E aí a gente até comenta no mercado que é garantia padrão de projeto, que aí vem todo o pacote, que é a alienação fiduciária da empresa, né, do projeto. Então, no imobiliário, como o Rogério comentou, que você leva o prédio, aqui você levaria a operação. Então, se eu estou pensando numa concessão rodoviária, em algum evento de estresse que a gente precisa executar, você vai levar a concessão. Você passa a operar aquela concessão. Então, você tem essa garantia, que é a alienação fiduciária das ações da emissora, todos os equipamentos, seguros, todos os ativos que a emissora tenha, que tem benefício econômico, valor financeiro. Além disso, a gente coloca algumas garantias adicionais, como, por exemplo, o nosso fluxo de caixa, ele é semestral. A gente trava uma conta vinculada e já deixa travado nessa conta vinculada 1 a 2 PMTs. Então, já tem em D0 uma garantia que vai cobrir ali o serviço dessa dívida. Tem alguns outros projetos que você consegue colocar umas estruturas também de fiança bancária. A gente, aqui da Capitânia, evita correr o risco de desenvolvimento de projeto, que é a fase que pode estourar CAPEX, pode acontecer um monte de coisa nessa fase inicial de engenharia civil, né, e licenciamento. Então, a gente evita correr esse tipo de risco. Quando aparece um projeto em fase de desenvolvimento e tem uma estrutura muito robusta de garantia, então tem fiança bancária até o que a gente chama de completion físico-financeiro. Então, até que toda a infraestrutura seja construída, completion físico, e que essa infraestrutura comece a gerar receita a depender de níveis já estabelecidos na escritura da emissão, completion financeiro. Então, a gente está num risco de fiança bancária até esse momento.
A partir do momento que a empresa está performando já em linha, geralmente o completion financeiro considera 1 ano de operação atendendo as métricas, os covenants que são considerados ali na estrutura da emissão. Aí sim a fiança cai e a gente entra no risco do projeto, mais com as garantias de projeto. Então aqui é um pouco mais difícil realmente, é uma indústria muito nova, né? O investidor ainda está aprendendo muito como funciona, mas sim, a carteira majoritariamente vem sim com uma estrutura robusta, inclusive no último relatório do CPTI, ou no penúltimo, não lembro exatamente a data, a gente mencionou de um ativo que foi, os credores decidiram por executar a garantia, que era uma fiança bancária, e o fiador pagou 100% do saldo devedor, dado que o projeto estava ali com algumas dificuldades de cumprimento de obrigações, acordadas na escritura da emissão, tá? Então, é até um assunto interessante para o investidor ter um pouco mais de direcionamento em relação às estruturas e como funciona esse mercado na prática. Carteira do CPTI, a maioria dos ativos, eles vêm com essa estrutura bem robusta de garantia. Maravilha, é bem interessante aí, de fato, né? Ele é importante para os investidores também compreenderem como é que funciona, porque, como eu falei, sempre vai ter aquele comparativo, né? Mas como o Rogério falou, é muito mais tangível do que realmente acontece em outros ativos ali. Até quando você vai investir numa debenture, né, normal ali no mercado, aquela lâmina lá, o pessoal já não entende nada, são 200 páginas, o pessoal, meu Deus, por onde eu começo? E realmente o que é esse projeto aqui, né? E quiçá quando acontece aí com uma carteira tão pulverizada e, como o Rogério falou também, essa questão de mitigar o risco, né, Monique? Então, por isso que é importante entender como é que funciona. Falando em projetos, falando em segmentos, há segmentos que você, ou projetos que você acha que seria interessante existir e ainda não existem? Ou nós temos tanta demanda que nós temos que primeiro atender às existentes para daí pensar nas futuras, vamos dizer assim. A gente já, assim, o CAPEX Brasil, e é o volume de maior concentração das emissões, está muito ali entre energia, rodovia e saneamento. Sim, não precisa nem discutir, é óbvio que esses setores são cruciais para o desenvolvimento do país, enfim, a gente está no marco do saneamento, né, que busca levar ali a universalização dos serviços de água e esgoto até 2033, rodovia, a gente sabe que o país é dependente da malha rodoviária e tem rodovias, estradas ao longo do país que não tem condição de passar um caminhão para escoar a produção ali daquela área, energia também é vital. O que a gente vê, o gargalo estrutural na infraestrutura é em todos os segmentos. Então, poderia ter mais iniciativas em segmentos de portos, poderia ter mais iniciativas em segmentos de hidrovias, ferrovias, etc. Existe um plano de sair algumas outras licitações, alguns projetos. Esses setores, fora um pouco do padrão, eles são mais complexos de estudar a viabilidade, mas um caminho que é até interessante a gente mencionar, e vou fazer um gancho com o começo da nossa conversa, é que a gente viu esse crescimento tão grande na indústria de infraestrutura, ele foi muito norteado pelos movimentos que tiveram ali em fevereiro, restrição de lastros, né, para alguns ativos financeiros. O que a gente pontua aqui para a infraestrutura é que o movimento para a infraestrutura está sendo na contramão desse movimento fiscal de restringir lastros. Então, a gente teve nesse ano um movimento que, além de reforçar e incluir alguns setores, a Prece, nosso instrumento aqui, que é a debênture 2431, criou um novo instrumento de dívida para fomentar investimentos em infraestrutura, que é a debênture de infraestrutura, que traria o benefício fiscal para o emissor. E nesse apanhado legal, eles incluíram alguns outros projetos aqui como lastro para emissão de debêntures incentivadas. E incluiu saúde, incluiu educação, parcerias, né, público-privado ou consórcios, que o setor privado entra ali na forma de construir a infraestrutura que será utilizada para saúde ou para educação. Eu, para ser muito sincera, ainda não vi nenhuma emissão
efetiva, mas a gente já estudou alguns casos. Tem alguns outros setores também, irrigação, cemitérios. Então, a gente tem uma perspectiva de que vai incluir vários outros setores ao longo do tempo, mas o foco ainda vai ficar muito forte nesses setores mais tradicionais da infraestrutura. Acho que o Monique falou bem, assim, saneamento, rodovia e energia sempre vai ter um volume muito grande emissão, porque são setores que demandam capital e sempre vão demandar capital, seja para repor a depreciação dos ativos, seja para aumentar a infraestrutura desses setores, né? Mas assim, você tem momentos que sempre vê alguns setores novos. Então, por exemplo, sei lá, em 2022 veio um boom de emissões de empresas de fibra ótica. Depois, esse ano teve empresas de torre de telecom, uma coisa que não tinha tido. Aí, no anterior, teve de iluminação pública. Esse último ano também, muita operação de GD. Então, assim, esses setores principais sempre vai ter, mas em alguns momentos sempre começam a surgir alguns setores e ter um boom de emissão de alguns setores específicos, né? Acho que uma vantagem da Capitânia é que, acho que tanto por causa do nosso porte, tanto do CPTI quanto de todos os fundos da casa, a gente acaba sendo muito acessado, então a gente acaba sempre vendo muita coisa. Essa questão da PVP de escolar que a Monique comentou, teve 2 leilões até agora, a gente olhou os dois, assim. Então assim, a gente acaba vendo as coisas logo no começo e vendo a indústria, cada um dos segmentos crescer, né? E é muito bom que a gente vai aprendendo já logo no começo, né? Não, muito interessante. Esse de saúde, que também é um outro gargalo brasileiro que é necessário. E a questão de educação é bem interessante. Agora, cemitério eu dispenso, eu já vejo os fundos imobiliários ali, tem 2, né, de cemitério, deixa quieto eles lá. Esse é um segmento que não é muito apetecido pelo público, não. Eu acho assim, na minha concepção, na minha visão leiga, né, em relação a toda essa movimentação de infraestrutura, eu vejo também a importância da questão de data center, né? Cada vez mais, né, essa questão de armazenamento de dados, né, já que dados costuma-se dizer que é o novo petróleo, mas é importante o Brasil também começar a focar nesse segmento. Ou eu estou muito americanizada em relação a essa demanda? Eu acho que você está certíssimo. Assim, hoje o data center não é lá para 12431, mas eu tenho muita convicção em que algum momento vai ser, porque a demanda de capital que a gente precisa de data center é abissal o volume de recurso que a gente vai ter que direcionar para isso, né? Acho que já tem algumas empresas grandes no Brasil que fazem isso, ou Data, Scala, já tem algumas empresas, mas até o momento o funding dela tem sido muito mais capital estrangeiro do que recursos locais aqui, e quem é esse recurso local aqui é muito mais bancário do que de mercado de capitais. Mas eu acho que em algum momento vai ter essa mudança e o mercado de capitais também vai começar a financiar esse tipo de infraestrutura, né? Aqui no Brasil a gente tem um diferencial que é um gargalo para o mundo inteiro, que é a capacidade que a gente tem de gerar energia renovável, seja hídrica, seja eólica, seja solar. Nenhum país do mundo tem potencial de geração renovável que o país tem, que o Brasil tem. E energia é o principal insumo para esses data centers. Então, de fato, a gente pode ser um ramo de tecnologia aqui, um ramo de data center. É mais uma questão de política e vontade política de isso ser e de criar condições para isso ser. Mas eu acho que no futuro deve ser um setor que vai demandar muito investimento. É um setor que a gente quer estar próximo já agora desde o começo. Você tocou num ponto que justamente era a minha pergunta. É a questão da energia renovável. Como é que está esse segmento? Eu vi algumas questões ali em relação à energia eólica, que parece que os projetos não estavam lá andando conforme achavam que ia acontecer. Como é que está isso, Rogério? Então, a capacidade de instalar tanto solar quanto eólico nos últimos anos cresceu muito. Assim, hoje, o solar, se não me engano, já é quase 8% da matriz energética do país, né? O principal tema que veio recentemente, está muito em voga agora, é a questão do curtailment, né? Que é basicamente uma restrição que as empresas têm de colocar energia gerada no sistema como um todo. Seja porque o sistema de infraestrutura e de transmissão não tem capacidade de escoar toda a energia gerada, ou seja, por uma questão também de demanda, que os horários onde eólico e solar tem pico de geração não bate com o horário do pico de consumo. E hoje a gente não tem como armazenar energia. Então, você tem uma diferença no momento de geração, momento de consumo, e esse pico de geração que não tem onde ser consumido
e os projetos, na prática, têm que ser desligados, não podem gerar energia. Então, o principal tema que tem recentemente essa discussão é o tema de curtailment, que de fato tem impactado muito o resultado de alguns projetos. Mas isso assim, é um tema estrutural, né? Dado que a ONS e a ANEEL permitiu que esses projetos fossem construídos, eles têm que também criar infraestrutura para despachar a energia que eles permitiram que esses projetos gerassem, né? Então, eu acho uma questão que hoje está pegando muito, mas vai ter uma resolução, seja criando algum encargo para abastecer e compensar essa conta, seja rateando essa perda em todos os agentes de mercado, que é o normal que tem nesse mercado de energia. Mas é um tema que é negativo agora, mas que eu acho que no médio prazo vai ter solução, tá? Tem que ter, né? Olha, o data center já é a primeira solução, porque vai demandar tanta energia que é fundamental, até porque, né, Rogério? Colocar data center para regiões ali onde você tem a produção de energia é uma tecnologia que consome energia 100% do tempo, né? Então, não tem essa questão de diferencial de pico de consumo e pico de geração. O próprio consumo do data center é uma forma de se linearizar isso, né? Até porque, né, existem momentos, né, ainda mais com essas mudanças climáticas existentes, que vai ter uma época que você vai ter mais chuva, outras menos chuva, e com isso acaba ali sobrecarregando a energia elétrica que nós temos via rios, né, via hídrica, né. E a questão da termoelétrica é muito caro você ter termoelétrica. Então, aí já é um outro ponto que também é interessante se pensar, né? Essa energia eólica. Eu estava vendo um programa falando da Dinamarca e como a Dinamarca ela produz energia renovável, principalmente a eólica, né? E olha só que ponto interessante para a gente trazer aqui e fomentar cada vez mais a respeito, né? O potencial de geração que a gente tem hoje, principalmente na costa do Nordeste ali, de eólica, e Nordeste, e principalmente Minas Gerais, Centro-Oeste, de solar, assim, nenhum país do mundo tem. Assim. Exatamente. E também tem energia solar, né? Exatamente. É outro ponto ali que também contribuiria para esses gargalos que possam existir em relação a épocas com mais chuvas, épocas com menos chuva, e com isso ali não precisar gastar tanto como eu falei, com as termoelétricas, que volta e meia o pessoal comenta que é mais cara nessa geração, né? E distribuição. Né? Ela é mais cara, de fato, mas ela é muito importante para você manter a segurança energética do país como um todo, né? Assim, a eólica e solar, ela é uma energia intermitente, né? Então ela gera quando está ventando e gera quando está sol, né? Assim, a importância da termoelétrica é manter a segurança energética, porque basicamente você pode acionar em qualquer momento, né? Não tem intermitência, né? Exatamente. Mas se pudesse unir os três, né, seria melhor ainda, né? O melhor dos mundos, né? Então, os principais, só retomando aqui, então os principais ativos, não diria ativos, mas segmentos que compõem ali o portfólio então do CPTI são energia, saneamento e rodovias. Seriam esses os principais projetos, então, que vocês têm ali em relação ao CPTI dentro dessa carteira de 70 ativos? Só para reforçar para o pessoal. Maria Telecom, talvez, a Monique. Acho que três, mais Telecom, hoje agora é um book representativo. É um book que a gente começou a investir lá em 2022, deu bastante alegria para a gente desde então. Mas, assim, isso é uma parcela da carteira, né? A gente tem vários outros subsetores no CPTI, né? A gente tem segmento de torreiras, iluminação pública, navegação, portuário, ferroviário, então a gente sempre comenta nas comunicações, né, que esses três, incluindo o Telecom, que cresceu bastante, vai ficar sempre no top 5 setores da carteira. Mas, para a gente, a diversificação é o nosso pilar base. Então, a gente faz a diversificação tanto por ativo, mas também por setor. Então, quando surgiu o debênture de iluminação pública, a gente estudou, entendeu o setor, temos hoje exposição à iluminação pública. Óleo e gás, a gente tem um setor que não é especificamente de infraestrutura, não emite debênture 12431, mas está ali no apoio à infraestrutura que é a navegação offshore.
são embarcações que fazem suporte às plataformas petrolíferas. A gente também foi lá, estudou, entendeu o setor, tem alocação a esse setor na parcela que pode alocar dentro do fundo sem ser ativo 2431. Então, a gente traz também a diversificação setorial para a carteira, para não ficar muito concentrado em um setor só e ali aumentar muito a exposição de risco do fundo. Me vem agora aqui em relação até segmento, não sei se ainda existe, mas quem sabe, né? Cada vez mais as cidades, elas tendem a ser inteligentes. Então, tem essa questão de monitoramento, né? Você falou de iluminação pública e também casa muito, né? Colocar um monitoramento nas cidades, até para prevenção ali e trazer um pouco mais de segurança. Existe alguma coisa nesse sentido ou ainda não? Fica a dica já, se não existir. A gente já olhou uma operação aqui, se não é laço para debênture incentivada, se é mais uma operação de crédito que a gente olhou mesmo, de uma das empresas de vigilância e monitoramento, né? Então, você tem uma rede de câmerazinha na rua, um pouquinho da região de, sei lá, algumas regiões de São Paulo aqui, vê com bastante frequência ainda. É uma tese, eu acho que tem, não sei se eles já está muito claro para eles como eles vão monetizar essa tese, se é assim, vendendo relatório, vendendo inteligência para o governo, não sei exatamente como eles vão monetizar essa tese. O que apresentar para a gente ainda, a gente não conseguiu alocar, a gente não conseguiu entender ainda como vão rentabilizar esse negócio, a gente não teve segurança ainda para entrar numa operação e se aprofundar nisso. Mas é uma tese que eu acho que no momento pode, de fato, virar um produto sem real. Porque vai auxiliar, né? Até mesmo a questão de segurança policial, né? Então ele vai ali, monitora o que está acontecendo e acaba prevenindo, já que nós precisamos tanto de segurança nesse país, né? Independente hoje do local, não é só São Paulo e Rio de Janeiro, não. Em todos os lugares é necessário. Então, o projeto aí vai ser grande quando surgir de fato. A questão de recompra de cotas, né? Como é que funciona? Como é que surgiu essa discussão a respeito, né? Não só no fundo do CPTI, mas outros também ali aconteceram. Estão tentando fazer até em outros tipos de fundos de investimento. Como é que funciona isso? Como é que surgiu? E como é que está essa situação em relação aí ao CPTI? Ótimo. Bom, o fundo de infraestrutura, ele não vem naturalmente habilitado, apto a recomprar suas cotas. Então, é um processo que você tem que entrar junto à CVM, justificar o motivo dessa possibilidade de recomprar as cotas. Quando essa discussão dentro do CPTI foi uma discussão antiga, a gente teve várias conversas com a CVM, a gente pautou muito na legislação sobre fundo de ações, né, que já traz essa possibilidade. Contratamos assessores legais, fizemos toda uma comunicação para justificar esse pedido, conseguimos o aval da CVM, né, ela deu a dispensa para a gente recomprar as cotas e passamos recentemente por uma consulta formal para incluir essa possibilidade no regulamento. Então, a consulta formal foi aprovada, a gente já tem no regulamento essa possibilidade de recomprar cotas, funciona muito parecido com o que funciona tanto para fundo de ações quanto para ações diretamente, então você pode abrir um programa de até 12 meses, que pode recomprar até 10% das cotas do fundo. Todas as cotas recompradas, elas são canceladas, não é automaticamente porque tem um processo operacional, mas é coisa de 5 dias essas cotas são canceladas, e acho que o mais importante é destacar que essa possibilidade de recomprar só existe se a cota estiver sendo negociada no valor de mercado com desconto em relação ao patrimonial. Então, caso você observe um deságio relevante no mercado secundário, o fundo tem a opção de recomprar até 10% das cotas num período de até 12 meses. Então, a gente já tem essa possibilidade no regulamento, a gente ainda está internamente, junto com o nosso administrador, discutindo o programa especificamente. Assim que a gente tiver todos os pontos alinhados, a gente vai sair com um fato relevante explicando o programa, né? Então, aprovamos a recompra de até, e aí não sei se vai ser 10%, um percentual menor nesse momento inicial, e deixar muito claro para o investidor qual que é o nosso plano de recompra.
E aí é importante destacar aqui os benefícios da recompra dessa cota, né? Então, por exemplo, a gente vê um cenário que a cota patrimonial está sendo negociada a deságio, o fundo ele recompra a sua própria cota num valor mais baixo. Com o cancelamento dessas cotas, você gera um incremento no valor da cota patrimonial do fundo. Além disso, o cotista que está no fundo, caso ele não tenha revendido, né, vendido essa posição, toda a recompra é via ambiente de bolsa, então, quando o programa de recompra estiver aberto, o cotista que está vendendo não sabe se está vendendo especificamente para o fundo ou para a dinâmica de mercado, o fundo entra como um comprador lá na tela, na dinâmica de mercado normal. O cotista que mantém posição, ele fica um pouco, dilui um pouco, né? Você cancela a cota, então ele fica um pouco mais concentrado ali naquele ativo, então ele vai ter ganho também, aí pensando em evolução da patrimonial, ou eventualmente pode até ter em dividendo, a depender do nível do economics do programa de recompra, tá? Acho importante dizer que assim, a gente, como gestor, cortando uma carne aqui, porque a gente está reduzindo o tamanho do fundo, né, sabe, consequentemente, nossa remuneração, nossa receita, mas com a importância, com o objetivo de sinalizar para o cotista que a gente acha que tem uma oportunidade boa de compra e a gente está tentando gerar valor para ele, abrir uma nossa remuneração para aumentar a cota patrimonial do fundo. Né? Então, acho que esse é o principal objetivo da gente ter implementado a recompra. E vocês atribuem essa questão dessa disparidade em relação ao valor patrimonial, em relação ali ao valor da cota, né, no secundário, por questões de ser muitas pessoas físicas, não entender o que está acontecendo e fazer esses movimentos, né, que a gente explica nesses vieses nas finanças comportamentais em relação a questões macro, e por isso acaba tendo essa disparidade, não tendo institucionais ali para dar uma regulamentada, uma regulada, né, no preço patrimonial, no preço da cota no secundário. O que vocês atribuem a isso? Porque é o que você falou, isso já existe em fundos de ações e nas ações, né? E agora estão tentando trazer isso para os fundos de investimento que estão ali habilitados na bolsa, para justamente tentar dar essa equilibrada no preço, porque está totalmente descomunal o valor em relação ao secundário, né? De tudo que tem ali dentro daquele portfólio, né? Eu acho que assim, as pessoas elas precificam o fundo, como eu falei, baseado no dividend yield comparado com o CDI, comparado com a curva de juros. Então, eu até entendo que haja alguma correção na cota patrimonial por conta da revisão das expectativas de mercado mesmo, né? Acho que faz parte. Mas acho que a correção não, essa deterioração que teve na cota foi um movimento muito exacerbado. E aí, como você falou, assim, é um produto de varejo, um produto para pessoa física, assim, a gente tem mais de 42 mil cotistas, muito pouco institucional no fundo, então eu acho que às vezes esses movimentos acabam tendo um movimento de manada ali que tem pouco fundamento, né? Eu acho que tudo bem se der alguma correção, mas eu acho que o movimento foi exacerbado demais, assim, e hoje o nível de retorno do fundo, a qualidade da carteira de crédito dele, assim, as coisas não se conversam, né? A gente acha que está muito, muito depreciada a cota e por isso que a gente correu aqui para aprovar e ter essa possibilidade de comprar cotas para sinalizar para o cotista com o desejo dele ver que ele tem uma simetria muito clara ali, né? Na nossa opinião. Exatamente. Agora é o momento marketing do fundo, né? Por que investir aí no CPTI? Vai lá, Rogério. Garoto propaganda. Zero propaganda. Não, eu acho que o por que investir um pouco de tudo que a gente falou nessa conversa, né? A gente é um produto que é muito importante para casa, é um produto que está aí no mercado desde 2021, a gente tem um track record claro, quem quiser acompanhar tem todas as nossas capas mensais ali, escrevendo tudo que está acontecendo com o fundo. É uma carteira que a gente tem muita confiança da qualidade dela, são mais representativos. Eu já falei várias vezes aqui da diversificação, mas é porque de fato a gente acredita muito e a gente acha muito importante a diversificação. É uma carteira que a gente construiu aí há alguns anos já que a gente vem construindo essa carteira. É um fundo que distribui de forma regular, de forma linear. A gente trabalha aqui para manter essa distribuição na casa de R$1, dividend yield aí, líquido na mão do cotista na casa dos 14%, uma TIR de IPCA mais 16, IPCA mais 11,60 líquida
que eu acho, de novo, para quem está olhando no médio prazo, tem muita possibilidade de ter ganho de capital. Né? E, assim, muito difícil você bater uns 60, pensar mais uns 60 em qualquer ativo, qualquer classe de ativo, né? Com a segurança que tem da nossa carteira de crédito aqui, tá? Então, basicamente isso. Assim, eu acho que o nível de preço do produto justifica muito a entrada nele. Eu acho que eu só vou complementar um ponto, né? A gente tem uma gestão ativa aqui, a gente já até comentou ao longo da apresentação que a gente tem muito acesso às operações. Então, num cenário que é o cenário atual, que o nível de spread das emissões grandes, né, distribuídas amplamente ao mercado, está vindo num nível de spread muito comprimido, por a gente ser uma casa grande com bastante histórico, robustez, a gente consegue entrar em operações que fogem um pouco desse nicho de emissões muito grandes, com spread muito baixo, muito próximo da NTNB, com alguns pontos sobre ela. Então, a gente consegue originar ativos com nível de spread atrativo. Historicamente, a nossa carteira de infraestrutura, ela roda com 150 pontos acima da carteira média de mercado, né, que são aquelas debêntures ali na amostra Ambima. A gente segue aqui na dinâmica de originação, participação de deals menores, deals de 100 a 300 milhões, o nosso cheque é relevante, tanto pensando no CPTI, quanto pensando na Capitânia como um todo, né, com mais de 20 bi sob gestão, a gente consegue sinalizar para o emissor um cheque relevante e a gente consegue originar ativo que muitas vezes eles não são disponíveis ao investidor, pessoa física, né, na ponta final. Então, e muito institucional também não. E muito institucional também não. Então, a gente tem bastante celeridade aqui, a gente tem sistemas bem robustos, uma equipe de crédito, um comitê de crédito, processos de acompanhamento e monitoria bem robustos, a gente consegue trazer ali todos os benefícios de ter efetivamente uma gestão profissional, entregando para o nosso cotista, pessoa física, um dividendo mais linear possível, com o benefício do incentivo fiscal, né, da isenção do imposto de renda, do ganho de capital sobre a cota. Acho que com certeza que a Monique falou, assim, olha o retorno caiu por toda a nossa carteira ali, como eu falei, está na casa dos 200 pontos. Se você pega a média dos ativos Ambima hoje, na casa dos 40, 50, porque foi muita operação que saiu para pessoa física, muita operação de sindicatos bancários que faz essas operações quando você tem uma demanda muito grande por 12431, acaba tendo a conversão de spread de crédito, mas hoje o nível de carrego dos fundos está muito ruim, assim, muito baixo, e a gente conseguiu no CPT preservar um carrego alto, sem aumentar o risco do fundo, né? Só por acessar operações que o mercado, na média, não acessa, né? Então, eu acho que, como ele falou, assim, momentos onde o spread está muito comprimido, é onde a gente gera mais valor para o cotista. No momento onde o spread tudo está pagando muito, você escolhe o ativo mais high grade lá, o preço mais longo, essa loja todo mundo vai ganhar dinheiro. Mas no momento como agora, você tem que ter uma capacidade de originar ativos diferenciados. Maravilha! Mais uma vez, gostaria de agradecer Monique e Rogério por esse super bate-papo aqui, trazer as suas visões a respeito aí do mercado de infraestrutura, né, tão necessário no país. Gostaria que vocês, então, deixassem as suas considerações finais e também aí as mídias sociais para o pessoal. Ficou com alguma dúvida? Quer conhecer um pouquinho mais? Acessar vocês. Tá, ótimo, pessoal. Muito obrigada por esse bate-papo. Qualquer dúvida adicional, vocês podem entrar em contato com a Capitânia pelo e-mail invest@capitaniainvestimentos.com. Estamos no Instagram também, Capitânia Investimentos. Para o CPT especificamente, a gente tem dentro da página da Capitânia um link que direciona ao site do produto e lá a gente coloca todas as informações, relatório mensal, tabela de sensibilidade, né? A gente está comentando agora que nos níveis atuais o valor do fundo está chegando perto de IPCA mais 11, então onde é que você consegue ver à medida que a cota de mercado vai evoluindo, como é que eu estaria comprando esse produto, você consegue ver no site do produto e a gente fica à disposição para qualquer dúvidas adicionais por comunicação via e-mail lá para o nosso time de RI. Eu adorei quando vocês, assim, eu falo da indústria mesmo, começaram a colocar essa tabela de sensibilidade. Achei fantástico. Para o investidor que não sabe fazer valuation, para aquele investidor que não entende ou não conhece e quer olhar ali e ver, né, quanto que aquele fundo está dando de retorno
em relação à cota no secundário, eu achei fantástico isso. Isso é uma ferramenta muito, muito interessante. Legal. Obrigado, pessoal. Obrigado, Adriana. Muito obrigada, Andréa. Eu que agradeço, Monique, eu que agradeço, Rogério. E, pessoal, até o próximo episódio aí do podcast Café com Fi. Tchau, tchau. Tchau.